seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Com a participação da doutora Lucimara Pólvora, que é advogada, a doutora Alessandra Bentes, defensora pública, o doutor Roberto Pontes de Miranda, representante da OAB do Rio de Janeiro, e o doutor Werson Rego, que é juiz da 18ª Vara Cível. Neste terceiro bloco, vamos atender as perguntas dos nossos internautas. E o Fernando Pires, doutora Alessandra Bentes, aqui da Tijuca, no Rio de Janeiro, dizendo que está tentando cancelar 2 linhas telefônicas que ele adquiriu em junho do ano passado. Foi surpreendido com a informação de que tem que pagar uma multa para efetuar esse cancelamento, porque não transcorreu ainda o período de 1 ano da assinatura. Acontece que o motivo do cancelamento é por defeito na prestação de serviço oferecido. É legal? É legítima a cobrança dessa multa? O Fernando nos pergunta. Vamos por partes aqui também, né? Na realidade, o que acontece? Considerando que 1 ano, se não houve o transcurso de 1 ano da assinatura do contrato e da efetiva entrada em vigor desse contrato, e ele recebeu as vantagens pela fidelização, caso não houvesse defeito, ele deveria se manter fidelizado. Todavia, em havendo defeito, que é pelo que parece aqui, é o caso dele, né? O motivo é um defeito na prestação do serviço. Ele demonstrando a existência desse defeito, ele tem o direito ao cancelamento por conta do defeito. Não é simplesmente, até nós discutimos aqui um pouco antes, não é simplesmente a insatisfação, né? Que vai facultar esse cancelamento. É o defeito, é o vício na prestação de serviço. O serviço foi contratado para ser prestado daquela forma determinada e ele não está sendo prestado da forma como foi oferecido para o consumidor. E aí, nesse caso, sim, independentemente do prazo de fidelização, ele tem o defeito, ele tem o direito de pedir essa rescisão, que não é um cancelamento, tecnicamente falando, é uma rescisão por conta do vício. Agora ele tem que comprovar, então. Sim, sempre comprovadamente, né? Ele vai entrar em contato com a operadora e, se tiver dificuldade, ele vai ter que recorrer aos órgãos de proteção e defesa do consumidor ou ao judiciário. E aí a gente cai naquela história toda outra vez, não é? Pede a gravação, aquela coisa toda. Por aí mesmo. Ele entra em contato por via telefônica, por via presencial na loja, pela internet. Se for o caso, solicita a gravação. Se não for atendido pelo SAC, pode recorrer à ouvidoria. Caso também não consiga solucionar, aí ele vai tentar outros caminhos, que é a intermediação dos órgãos de defesa do consumidor, que pode fazer isso administrativamente ou diretamente ao judiciário. E cabe aqui dano moral? Às vezes cabe dizer, não, fui prejudicado, reunir a família toda para ver lá. O dano moral é uma questão um pouco complexa, né? Um pouco tormentosa, porque ele varia de caso a caso. Na realidade, o que os juízes, né, têm entendido muito a respeito do dano moral é se houver uma violação de um direito da personalidade, ou seja, se ele teve algum direito, como a integridade dele de alguma forma. Não basta assim o mero aborrecimento na solução, o mero descumprimento contratual, que fala a jurisprudência, o mero descumprimento contratual não gera o dano moral. Mas isso tudo é uma questão de prova. Cada pessoa vai demonstrar. Por exemplo, se ele precisava utilizar aquilo por uma questão de saúde e tinha uma pessoa doente em casa, aí já se torna uma questão mais complexa que eventualmente pode levar ao dano moral, sim. Isso houve uma repercussão. Pois não, doutor Roberto? Né? Isso houve uma repercussão dessa situação na vida dele. Quer dizer, não foi simplesmente aquele descumprimento da empresa. Se aquilo ali repercutiu na vida dele, se ele, como a doutora Alessandra falou, deixou de fechar um contrato que ele ia ligar, por exemplo, se ele deixou de falar com alguém importante para ele, por exemplo, se ele deixou de fazer alguma coisa que gerou para ele um prejuízo, de fato, porque o dano moral não é uma coisa associada ao próprio evento lesivo, como
muita gente entende, né? Vício em telefone dá dano moral. Isso não existe. Não é bem assim que se entende, né? Então a gente tem que analisar antes se há realmente uma repercussão grave na vida da pessoa, para então ela ir ao judiciário e reclamar aquela reparação, né? É importante a gente falar da questão do dano moral sempre, porque hoje tudo é dano moral, né, doutor Werson? Hoje é tudo dano moral. Não, meu telefone, eu estava esperando uma ligação do meu filho que foi para os Estados Unidos, meu telefone estava com defeito, eu não recebi, meu filho estava gripado, eu não pude mandar comprimidos para ele, não pude atender meu filho, coitadinho, ficou dodói, dano moral, não é? Hoje tudo é dano moral. Eu particularmente sou daqueles que entendem que uma das formas de você moralizar o mercado, qualquer que seja ele, é através da punição ou da indenização exemplar, ou seja, utilizar o dano moral como instrumento de desestímulo ao infrator, para que ele se ajuste às boas práticas mercadológicas. Se ele não faz isso voluntariamente, eu tenho que retirar o proveito econômico obtido com seu comportamento ilícito, e uma das formas de alcançar esse objetivo é com um dano moral com essa natureza punitiva ou com essa natureza pedagógica, né? Por outro lado, há, de fato, uma certa banalização das situações em que se pleiteia o dano moral. Hoje, a bem da verdade, qualquer situação, por mínima que seja, a pessoa que se entende ofendida acredita que tem direito a postular por esse tipo de dano. E como colocou a doutora Alessandra, não é bem assim. Um simples descumprimento de um contrato não gera essa repercussão na esfera íntima do agente de tal ordem que ele possa se sentir abalado, ofendido, prejudicado. É um transtorno do dia a dia, algo que não é desejável, mas que não chega a caracterizar o dano moral. Então, o judiciário tem, sim, ficado um pouco mais atento a essas questões da banalização das questões ou das situações em que se pleiteia o dano. Agora, como disse a doutora Alessandra, caso a caso. Isso não pode ser feita uma receita de bolo, uma regra geral que caiba sempre em toda e qualquer situação. É a sensibilidade do juiz diante daquilo que é apresentado a ele num caso concreto. Doutora Lucimara Pólvora, vamos atender aqui o Luiz Vasconcelos, que mora no Meia. Ele afirmando que tinha uma linha de telefone celular e que foi cancelada no ano de 98. E agora, em setembro, o último setembro desse ano, ele recebeu uma ligação dizendo que estava devendo à operadora cerca de R$ 1.800. Ele quer saber se essa cobrança procede mais de 10 anos depois do encerramento da conta. Coisa doida. Ela realmente não procede. Assim como o consumidor tem um prazo para contestar os débitos, as operadoras também têm um prazo para cobrar o débito. Pode falar, fala no microfone, doutor Roberto. Chega pertinho no microfone. A resolução 426 de 2005 da Anatel, ela prevê 3 prazos diferentes para reclamação, para cobrança, na verdade, né? Seria de 60 dias, 90 e 150, se for modalidade local, longa distância ou nacional e longa distância internacional. Tá? Então, se você recebe uma cobrança de 10 anos, é óbvio que ela não vai poder ser cobrada, você não está obrigado, na verdade, a pagar. Se você quiser pagar, desencargo de consciência, você pode pagar. Eles não estão obrigados, eles não têm, na verdade, o direito de exigir que você pague aquilo. Inclusive, até porque, além dessa previsão da Resolução 426 da Anatel, também tem a previsão do Código Civil, que estabelece um prazo máximo de 5 anos para a cobrança de dívida. O fato é que depois desses prazos, essa dívida se torna inexigível, o que não impede que você pague se você quiser. Tá? Mas ela impor a você com cobrança, ameaça de inclusão em órgãos protetivos, como SPC, Serasa, cortar a sua linha, tirar a sua linha telefônica em razão dessas cobranças com prazo superior a esse prazo, não. Isso e aí a gente cai de novo no dano moral, porque se ficar pressionando o cidadão por uma dívida, por uma empresa, um contrato que foi encerrado há 10 anos, ficar cobrando dele, aí eu acho que cabe um dano moral. Ou não? A gente volta sempre, a questão do dano moral, a gente volta sempre para o mesmo ponto, né? O fato de a empresa cobrar,
tão 10 somente. anos depois. O fato dela cobrar 10 anos depois significa que o consumidor não está obrigado ao pagamento. Mas não necessariamente essa cobrança por tanto tempo depois vai abalar psiquicamente uma pessoa e a todas as pessoas, né? Então, assim, o mesmo fato, ele tendo ocorrido com uma pessoa ou com outra pessoa, ele gera repercussões diferentes. Então, assim, o que eu entendo, apesar dessa questão de a punição das empresas, né, pela conduta inadequada, através da indenização por dano moral, apesar de ser realmente um instrumento para que as empresas se modifiquem com relação aos seus procedimentos, sua conduta com o consumidor, por outro lado, eu entendo que o pleito do dano moral, ele sempre deve vir acompanhado da demonstração da repercussão que aquele fato gerou, sob pena de todos os fatos objetivamente caracterizarem um dano que não necessariamente existe, né? Para o mesmo fato, sensações diferentes em pessoas diferentes. Como o dano moral é o abalo psíquico, o dano à personalidade, eu entendo que deva ser demonstrado, apesar da conduta inadequada da empresa. Eu creio que a conduta inadequada, ela deva gerar punições administrativas, que é diferente de reverter esse valor em indenização para o consumidor, fomentando aí muitos pleitos inadequados. A doutora Alessandra querendo acrescentar alguma coisa? Sim. Eu quero lembrar que a cobrança vexatória ela é vedada em qualquer momento. Seja na dívida prescrita nem se fala, mas mesmo na dívida devida ainda, né, cujos prazos que o doutor Roberto citou aqui ainda estão correndo, ou seja, a empresa pode cobrar, se ela for feita de alguma forma que cause um constrangimento ao consumidor, em que de alguma forma que ele possa se sentir ofendido da maneira como está sendo cobrada, mas isso tudo deve ser demonstrado, lembrando sempre que a prova é importante. Essa cobrança ela é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, se ela for feita, lembrando, de uma forma vexatória, o consumidor pode, sim, reclamar da forma como ela está sendo feita e pleitear, eventualmente, uma indenização, uma reparação por dano moral. Aproveitar, viu, doutora Alessandra, e encaminhar a senhora a pergunta da Eliane Nunes. Ela dizendo que comprou um celular com uma determinada operadora que lhe ofereceu um plano de maior valor, garantindo, olha, Eliana, você compra esse plano aqui, que no ano que vem você vai poder trocar este seu aparelho por um aparelho bacana, que até fala, não é? Um aparelho celular bonitão. Só que no período de troca... Até uma propaganda agora. Só que no período de troca ela voltou na loja em que tinha adquirido o plano e lhe foram oferecidos celulares inferiores. E ela disse, olha, eu me senti lesada. O que eu posso fazer para reparar a promessa que não foi cumprida? A publicidade, ela vincula, sim, a operadora. Então, toda a publicidade que for feita, seja até antes, a publicidade, por exemplo, feita na televisão, no rádio, na internet, não necessariamente diretamente o consumidor no momento da contratação, ela já vincula. Mas ainda a publicidade que for feita, a oferta, aí a gente já vai chamar de oferta, que foi feita no momento da contratação. Então, se ela tiver a comprovação, e é importante sempre a gente bater na tecla da comprovação, porque senão fica a palavra do consumidor contra a palavra da operadora, ela tendo essa comprovação que a oferta foi feita, ela pode pleitear tanto a rescisão do contrato, quanto ou o abatimento do preço, ou a substituição desse celular mais de uma qualidade superior por outro similar do mesmo patamar. E isso, assim, trocando em miúdos, como é que ela vai ter essa prova? Pedindo, no momento da contratação, que o vendedor anote isso no contrato, ponha sua matrícula, porque muitas das vezes o contrato vem já impresso, ele é um contrato de adesão e não tem muito espaço para esse tipo de oferta. Então, ela pode pedir, sim, que o vendedor anote ali, olha, está sendo, pode ser a mão, desde que ele assine e ponha a matrícula dele, o carimbo do gerente, alguma coisa assim. Isso vai vincular a empresa e a pessoa vai ter a garantia da execução daquele contrato. Pois é, mas aí, doutor Oerson, no momento da compra do balcão, ela comprou aqui na loja, de repente foi o vendedor. E não foi nem publicidade, propaganda da operadora. De repente foi o vendedor, de olho na comissão,
disse, não, olha, a senhora pode levar esse plano, leva esse aparelho que no ano que vem a senhora vai ganhar um aparelho muito melhor do que esse que a senhora está levando agora. De repente foi o vendedor. E aí? Isso exime a operadora de alguma responsabilidade? Ou mesmo tendo um vendedor cascateiro? Não, a Alessandra, ela já colocou muito bem essa posição. No final das contas, a gente precisaria comprovar a existência desse tipo de oferta. Que a oferta vincula, não há dúvida. O artigo 30 do Código do Consumidor é claro. No caso do descumprimento da oferta, eu posso exigir o cumprimento forçado dessa obrigação em juízo. O artigo 35 também é claro. Só que o consumidor, ele não está dispensado de provar aquele fato que supostamente embasaria a sua pretensão, o fato que nós chamamos constitutivo do seu direito. Se ele alega a existência desta oferta, ele precisaria, de alguma forma, demonstrar que ela de fato existiu, porque senão fica a palavra da operadora ou do vendedor e a palavra do consumidor. Nesses casos, por mais que a gente queira trabalhar o direito do consumidor em benefício do consumidor, invertendo o ônus da prova, eu não posso transferir para a operadora o ônus de provar um fato negativo. Eu não posso provar que, como eu provo que eu não fiz aquela oferta? É difícil, é o que a gente chama de prova diabólica. Então, a solução que a Alessandra apresentou é a melhor possível e é frequente até. Essas condições adicionais, essas ofertas temporárias, elas vêm anotadas numa observação, num campo adicional, que preenche a mão mesmo na hora, lá no próprio guichê da operadora. Senão, a gente cai no problema da comprovação de que aquela oferta de fato existiu. Que parece o caso aqui da Eliana. E se ela não realmente tiver bastante para ela. Como provar de alguma forma que aquilo ocorreu, passado um ano, fica realmente muito difícil para a operadora fazer prova negativa. Dizer, olha, eu não fiz essa oferta, o meu vendedor não fez essa oferta. Como eu posso provar que não fiz essa oferta? Eu não tenho. Então, de fato, se ela não teve esse cuidado de alguma forma documentar ou registrar essa promessa que foi feita a ela, ela vai ter dificuldade de alegar e provar o descumprimento dela. Pois não. Porque mesmo que tenha sido uma malandragem, né, do vendedor, alguma coisa assim, se estiver no contrato com a rubrica, a assinatura do vendedor, vai vincular a empresa, porque o vendedor é um representante da empresa. Então, a empresa, se o vendedor assinou ali na qualidade da empresa, ele está olhando, o consumidor olha aquele vendedor como empresa. Ele é um representante, ele tem poderes para isso. Então, vai vincular a empresa, muito embora seja uma malandragem, possa ser eventualmente uma malandragem do vendedor. Mas aí é um problema entre a empresa e o vendedor. O consumidor não pode arcar com esse ônus. Muito bom. Agora, uma pergunta minha, doutor Roberto. Falam muito de hackers, não é? Entrando também em telefone celular. E aí? Bom, isso é A responsabilidade é de quem? É minha, que sou o dono do celular e não tomei os cuidados devidos? É da companhia telefônica que não me protegeu? Eu entendo que isso é uma questão relacionada à fragilidade do próprio serviço e considerando que a empresa ela responde independentemente de culpa, conforme as normas do Código de Defesa do Consumidor, havendo uma situação relacionada ao uso de um hacker, o dano que ele causou ao consumidor deve ser reparado pela empresa. A empresa, infelizmente, tem que sucumbir às fragilidades do seu serviço e às situações inerentes àquela prestação. Se a atuação do hacker é uma situação a que a empresa está sujeita, o que ela não pode transferir esse ônus para o consumidor, porque ele realmente não tem nada a ver com isso. E o que o consumidor pode fazer para se prevenir é colocar usar antivírus, por exemplo, porque a maior parte das atuações é relacionada exatamente ao lançamento de vírus nos sistemas que aí apagam o telefone celular, enfim. Há métodos de prevenção.
Mas sucumbindo a algum prejuízo derivado disso, ele tem todo o direito, eu entendo, de ir ao judiciário e reclamar a reparação provocada por isso. Que privacidade hoje ninguém tem, né? Nem a presidente Dilma. Nem a presidente Dilma. Entraram lá dos... da Alemanha, já, hoje eu ouvi, pela manhã. Também entraram nos e-mails dela? Do celular. No celular? É. Olha só. Bom, tupi.am, tupi.fm, seudireito.com. Dr. Werson Rego, juiz da 18ª Vara Civil, muito obrigado, viu? Aprendemos muito. Uma aula, o senhor sempre nota 1000. Obrigado, viu, doutor Werson? Nada, Haroldo, sou eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui, compartilhando a mesa com colegas tão preparados, inclusive fui socorrido pelos universitários no momento do prazo, porque é isso mesmo, imagina, se nós que supostamente somos especialistas na matéria, que pretendemos, né, estar aqui passando e divulgando orientações, se mesmo para nós essa seara ela é repleta de desafios, de obstáculos, imagina para o coitado do consumidor leigo que está lá fora. Então, por isso é que é importante a iniciativa do seudireito.com, de estarmos todos aqui compartilhando esses conhecimentos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Doutor Roberto Pontes de Miranda, representante da Ordem dos Advogados, Seção Rio de Janeiro. Muito obrigado, pessoal, dizendo, nossa, que voz bonita dele. Tá de parabéns, hein, doutor Roberto? Um abraço. Eu agradeço, muito obrigado pelo convite, Haroldo. Estou muito satisfeito de ter vindo aqui, participando do programa. Espero que a gente tenha ajudado aí auxiliado as pessoas, esclarecido as dúvidas. E qualquer dúvida que qualquer consumidor possa vir a ter, pode se dirigir ao AB, nós temos a Comissão de Defesa do Consumidor, presidido pelo Dr. Roberto Monteiro, e se for o caso, algum esclarecimento que nós possamos dar, enfim, e de qualquer maneira também o Judiciário está aberto, pessoas estão preparadas quanto essa para poder oferecer a prestação jurisdicional da maneira mais rápida, mais eficiente possível. É verdade. Bom, a doutora Alessandra Bentes, defensora pública, muito obrigado. Muito obrigada, Haroldo. Deu uma aula também. Muito obrigada, imagina. A intenção aqui é ser o mais clara possível. A Defensoria Pública está de portas abertas, o Estado do Rio de Janeiro, todas as cidades têm Defensoria Pública. Os consumidores que quiserem qualquer orientação podem buscar a Defensoria. A gente tem também um telefone que é gratuito, funciona 24 horas por dia, que é 129. O consumidor pode telefonar e vai ser orientado a procurar o seu direito, o órgão de atuação que possa lhe orientar melhor. Muito obrigado, viu? E a doutora Lucimara Pólvora, advogada, também aprendemos muito com a senhora. Muito obrigado, viu, doutora Lucimara? Eu que agradeço, Haroldo, agradeço a todos. Foi uma oportunidade muito rica, ouvir todos os pontos de vista e poder sanar algumas dúvidas dos consumidores. É sempre um aprendizado para a gente, uma troca de experiência muito boa. Estamos à disposição. Muito obrigado. Seu Direito, o debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.